Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Francesco Porto Trader aqui. Vamos para a nossa 11ª aula do nosso curso gratuito sobre Day Trade. Nós vamos falar hoje sobre fractais, né? Fazer operações olhando para tipos diferentes de time frames, né? Olhando para 3 gráficos diferentes. Nós vamos aprender agora como eu vou olhar outro tempo gráfico, buscar ali naquele outro tempo gráfico a tendência e buscar um risco-retorno melhor no tempo gráfico menor. É isso que a gente vai falar agora. Já não esquece, já deixa teu curtir aqui. Se tu não está inscrito no canal, já se inscreve no canal. Se tu chegou aqui de paraquedas e é a primeira aula que tu está assistindo, aqui na descrição tem todos os links para me conhecer, para falar comigo e também o link da playlist de todo o curso, da aula 1 até a aula 11. Lembrando que é um curso que vai do zero, do iniciante até o avançado. A gente está na 11ª aula, beleza? Então roda a vinheta. Fractais. O que são os fractais? Como a gente usa os fractais? Bom, fractais é a técnica que a gente tem de dividir o mercado. O que é um fractal? É uma parte. Então a gente vai dividir o mercado. Nós vamos dividir ali o tempo gráfico que nós vamos operar. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente já estudou lá na teoria de Dow, lá nas ondas de Elliott, que o mercado ele se movimenta como o mar, né? Ele tem a maré, que é a tendência principal, é a tendência maior. Ele tem as ondas, que normalmente é a tendência secundária ali, que são as correções do mercado normalmente. E tem as marolas, né? Que as marolas é aquela loucura, vai para um lado, vai para o outro, a onda está vindo para cá, a marola está indo para lá, é o verdadeiro inferno. Enfim, a gente sabe que o mercado se move desse jeito, né? Ele tem uma tendência principal lá dentro do gráfico, vamos pegar aqui um tempo gráfico maior, né? Olhando para diário, né? Tem a tendência principal, que é do semanal, e ele tem a tendência do diário. Às vezes o semanal está subindo, mas o diário está caindo. E aí a gente já fica a primeira lição, né? Dentro de um mesmo ativo, ele pode ter mais de uma tendência. Ele pode ter 2 tendências diferentes dentro do mesmo ativo. Por exemplo, tendência semanal de alta, tendência do diário está de baixa. Por quê? Ele está corrigindo o movimento do semanal. E a gente vai aprender aqui nessa aula como usar isso para captar bons movimentos. Como usar isso a nosso favor. Como usar isso de uma forma benéfica para a gente se aproveitar destes movimentos. E aí não importa, por exemplo, mas eu faço day trade, o que tem a ver o gráfico semanal com o gráfico diário? Não importa, se tu faz day trade, tu pode usar os 60 minutos para pegar a tendência principal, olhar dentro do gráfico de 60 minutos, não só a tendência, como outras ferramentas como resistência, suporte, canais, linhas de tendência. Tu pode procurar isso dentro dos 60 minutos e operar nos 15, ou operar nos 5. A gente vai ver como é que a gente faz isso ao longo dessa aula. Quando a gente opera dessa forma, quando a gente usa, né, o sistema de 3 telas, fractais, enfim, qual o nome que tu queira dar para isso, quando a gente usa essa ferramenta, né, essa técnica, eu sempre digo que, e esse curso é voltado principalmente para isso, que o trader, qualquer trader que ganha dinheiro, ele não depende de uma estratégia, ele não consegue ganhar dinheiro porque ele tem uma boa estratégia. Ah não, Francesco, ele consegue ganhar dinheiro porque ele tem um bom emocional. Sim, mas ele tem ferramentas. Tá? O bom trader, ele tem ferramentas. Porque o que acontece? Qualquer estratégia, ela tem tempos que funciona, tempos que não funciona. Ela vai parar de funcionar em algum momento, seja qual for a técnica, a estratégia, enfim, em algum momento ela vai parar de funcionar. O trader que não tem ferramentas, em primeiro lugar, ele não vai conseguir identificar que a estratégia parou de funcionar. O que são ferramentas? São técnicas, são habilidades que a gente vai aprendendo. Então, não é só conhecer o movimento dos preços, padrões gráficos, padrões de candle. Não é só conhecer isso. Tu precisa ter ferramentas para alinhar com isso, para que tu consigas extrair dinheiro do mercado. Além da parte emocional, que a gente vai falar um pouco, bem mais para frente. Toda aula eu já toco um pouco nisso. Mas tu precisa ter ferramentas técnicas, que vão muito além de conhecer padrões gráficos, indicadores técnicos ou padrões de movimento do preço, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa aula aqui, ela traz muito disso, muito de ter essas ferramentas. Porque no momento que tu não tem artifício para entender se uma estratégia pode funcionar, como corrigir essa estratégia, o que pode estar acontecendo, tu vai acabar refém daquilo ali. E aí, a estratégia pode funcionar, tu para também de ganhar dinheiro. Agora, quando tu tem ferramentas,
Aí sim tu consegue. Vou dar um exemplo aqui. Ontem mesmo um seguidor entrou em contato perguntando para mim sobre uma estratégia, né? Ele visualizou, ele teve a visualização das primeiras coisas que eu digo que a gente precisa ter para definir uma estratégia. Ele viu um padrão de comportamento do mercado. Ele percebeu, ele entendeu a lógica, né? Ele viu que toda vez, por exemplo, ele trouxe ali para mim que uma média X cruzava uma média Y, o mercado tendia a andar. E ele trouxe para mim, pediu para mim testar. Não, beleza, me diz como é que tu queres que eu teste isso, como é que funciona. Não é só o cruzamento, né? Qual o alvo, qual o stop. Ele, não tem stop. Tu vai fazendo média para trás porque o mercado sempre volta. Eu falei, não, cara. Aí eu expliquei para ele que não, né? Se tu for fazendo média para trás, aí eu perguntei quantos pontos. Ele, de 1.000 em 1.000. Eu falei, o mercado se movimenta, tem dias que o mercado se movimenta 1.500, 1.600 pontos, na maioria das vezes, né? Falando em contratos futuros, índice futuro. Não vai dar certo, porque se tu vendeu aqui, o mercado foi 1.000 pontos para trás da tua operação, tu entrou de novo, tu fez um médio, tu tá com a posição dobrada 500 pontos para trás. Ele vai ter que se movimentar 600 pontos na tua direção para que tu consiga sair com 100 pontos, que era o objetivo dele. Eu expliquei para ele por que isso não funciona. E aí eu dei para ele exemplo, por exemplo, dos fractais, dele usar os fractais para filtrar melhor as operações. O que são usar os fractais? É usar a nossa caixa de ferramentas. A gente define um padrão ali de comportamento do mercado que a gente acha interessante. Beleza, toda vez que cruza essa média aqui com essa daqui, normalmente ele tem um bom movimento. Várias vezes ele faz esse movimento. Beleza, agora eu preciso filtrar as melhores operações e tirar as ruins. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha caixa de ferramentas, abro ela, vejo o que eu tenho disponível ali e vou testando. Quando a nossa caixa de ferramentas está vazia, a gente não consegue fazer isso. Então a função aqui deste curso, e a minha função, é encher a tua caixa de ferramentas. Para que tu, mesmo com a tua estratégia que tu já tenha, ou então se tu está procurando uma, ou tu vai usar as que eu vou trazer para vocês mais à frente do curso, tu tenha uma caixa de ferramentas para olhar quando não estiver funcionando e dizer, não, eu preciso ajustar, eu preciso de algum aperto, algum ajuste. Eu vou abrir minha caixa de ferramentas e vou pegar. Os fractais são isso, é mais uma ferramenta. Tu pode usar só isso aqui, só essa estratégia, só essa técnica que eu vou te passar? Pode sim, pode sim. Aqui eu vou te passar diversas formas de tu operar, de tu fazer operações. Só que é mais uma ferramenta que tu pode trazer e botar, por exemplo, na tua estratégia, que eu vou te ensinar aqui agora. Entendeu? Então, é mais uma ferramenta lá para dentro da nossa caixinha de ferramentas, beleza? Seguindo aqui. Bom, o sistema de telas, né, o sistema por fractais, normalmente ele é dividido em 3. A gente vai ter um tempo gráfico maior, que é o tempo gráfico onde a gente vai definir a direção das nossas operações. Se esse tempo gráfico está em tendência de alta, eu só posso comprar. Se ele estiver em tendência de baixa, eu só posso vender. Se ele estiver lateralizado, eu vou procurar não fazer nada, a menos que eu tenha sistemas de trading para operar lateralização. Mas aí foge um pouco do propósito dessa estratégia, desse tipo de operação. Aqui a gente vai dar preferência a operar tendência, beleza? Então eu peguei meu tempo gráfico maior, depois eu vou dar aqui sugestões de tempo gráficos. Tá? Alexander Elder, ele fala para usar múltiplos de 5, mas não tem como usar, não vejo como usar múltiplos de 5. Então tu usaria gráfico de 25 minutos para quem opera 5, que é o mais popular, né? Para quem faz day trade. Não faz sentido, não é um gráfico que muitas pessoas usam. E a gente tem que ver o que a maioria está vendo, né? A análise gráfica ela funciona assim. A gente tem que ver o que as pessoas estão vendo também. Então vamos lá. Tempo gráfico maior eu vou definir a tendência. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um rastreador de tendência. Um indicador técnico que seja rastreador de tendência. Que indicadores técnicos são esses, Francesco? Podes usar um MACD. Podes usar uma média móvel. Tá? São indicadores técnicos que vão nos mostrar a tendência. Pode usar um ADX, mas o mais comum normalmente é usar uma média móvel. Pode usar até alguns indicadores particulares que tem dentro do Profit, por exemplo o Tabajara do André Machado. Pode usar o Tabajara ali do André Machado. É uma regra de coloração que esse analista fez, esse trader, né, o André Machado, provavelmente tu conhece, grande trader. Tu pode usar esse indicador que é dele. É grátis dentro do Profit.
tu vai colocar, ele vai colorir os candles te dizendo, quando são verdes tu podes comprar, não é que quando fica verde tu compra, quando está verde tu podes comprar, quando está vermelho tu podes vender, tá? Eu prefiro usar uma média móvel, vou escolher uma média móvel ali, não muito rápida, tá? Uma média móvel um pouco mais lenta, 20, 30 períodos nessa faixa, nessa região, para definir a minha tendência. Média móvel para cima, preço acima da média móvel, estamos em tendência de alta. Francesco, eu posso usar o que tu ensinou para definir tendência? Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes? Pode também, tá? Tu vai definir aí a forma que tu preferir para definir se está numa tendência de alta ou se está numa tendência de baixa. Pode usar o MACD, pode usar o ADX, enfim, tá? Esse é no gráfico, no tempo gráfico maior, tá? Preciso usar um rastreador de tendência no tempo gráfico principal, no tempo gráfico maior. No tempo gráfico intermediário, vamos pegar aqui para day trade, tá? Eu vou usar o 30 minutos como principal, 5 minutos como intermediário. Eu vou usar o que no intermediário? Eu vou usar um oscilador. O que é um oscilador? É um IFR, é um estocástico. São osciladores que vão me dizer se aquele movimento chegou ao final ou não. Então, vamos imaginar que o preço está subindo. Beleza, tendência de alta. Tá lá no gráfico dos 30 minutos. Dividi minha tela em 3, daqui a pouco nós vamos lá para o computador e eu vou mostrar isso tudo para vocês na prática. O preço está subindo lá nos 30 minutos. Então, o que eu posso fazer? Só posso comprar, só posso buscar por compras. Eu vou comprar quando ele está lá em cima. Lembra a aula de suporte e resistência? Quando está na resistência, eu não compro, eu compro no suporte. Então, o que eu preciso esperar? Eu preciso esperar que o preço caia. Então, minha tendência principal nos 30 minutos de alta, o preço está subindo. Aí eu estou aqui com o meu gráfico de 5 minutos também. No gráfico de 5 minutos, virou a tendência. Agora a tendência no gráfico de 5 minutos é de baixa. Só que lá nos 30 ainda é de alta. Só que os 5 minutos... O que os 5 minutos está fazendo? Ele está corrigindo os 30. Aí sim eu vou buscar uma compra aqui nos 5 minutos. Onde é que eu vou buscar essa compra? Numa região sobrevendida. Por exemplo, se eu estou usando um estocástico, eu vou esperar ele ficar sobrevendido. O que é ficar sobrevendido? Se pegar um IFR, ele está na região dos 30 ali do IFR. Quando os 5 minutos estiver caindo, ele vai estar fazendo o quê? Vai estar corrigindo os 30. Então, nos 30 o preço está subindo, e aí daqui a pouco começa a cair um pouquinho nos 30. Vai ver que não vai cair muito, não vai ser muita coisa. Mas nos 5 minutos já parece uma queda maior. Então ele vai começar a corrigir os 30. E aí os 5 minutos vai cair, tu vai ver que os 5 minutos vai entrar em tendência de baixa, mas nos 30 ainda está em tendência de alta. Então eu tenho tendência de alta no meu gráfico maior, 30 minutos, e eu tenho uma tendência de baixa no meu gráfico menor, que é o de 5 minutos. O que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar ele entrar numa região de sobrevenda dentro de um oscilador. Pode ser o FR, por exemplo. Quando ele chegar na região dos 30 ali do FR, 35, 25, nessa região ele começa a entrar em sobrevendido. Ali eu vou começar a procurar pontos de compra. O que eu posso usar também para procurar pontos de compra? Posso usar as retrações de Fibonacci. Aulas anteriores também falei sobre isso. Falei inclusive sobre fractais, né? Mostrei ali estratégias de trading usando já os fractais e usando Fibonacci. Vou esperar ele chegar numa retração. Eu vou esperar ele armar um pivô numa retração. Mas que pivô é esse? É o pivô dos 5 minutos? Não, vou esperar ele armar um pivô lá nos 2 minutos. Porque o que acontece? Que é o meu terceiro tempo gráfico, que é o meu tempo gráfico mais curto ainda. Então eu tenho o tempo gráfico maior, que eu estou pegando tendência principal, tendência de alta. 5 minutos, está corrigindo os 30. Beleza. Chegou numa região de suporte, chegou numa região de retração de Fibonacci, chegou numa região de médias móveis. Porque o que vai acontecer? Se a tendência dos 30 tá legal, uma tendência boa, a tendência né, de que se espera que isso aconteça, é que as médias, o tempo gráfico de 5 minutos se afaste um pouco das médias. Ele vai se afastar, porque a tendência lá nos 30 está forte, então nos 5 minutos ele vai se afastar um pouco as médias. Quando ele faz essa correção, ele tem o retorno nas médias. Também é um bom ponto aí de suporte para tu buscar uma entrada. E o que vai acontecer aqui? Tu pode buscar entrada nos 5 minutos? Pode. Dá para buscar entrada nos 5 minutos. Dá para buscar entrada nos 2 minutos? Dá. Qual a diferença dos dois?
de eu buscar a entrada no 5 e eu buscar a entrada no 15. Às vezes no 5, o teu stop vai ficar um pouquinho grande, tá? Então tu vai ter um risco-retorno legal, tá? Tu vai ter um risco-retorno bom, mas às vezes ele vai ficar mais próximo, né? Vai ficar um 2-1, 3-1, menos de 2-1 um pouco. Só que quando tu vai para 2 minutos, tu vai ter um risco-retorno muito maior. Por que, Francesco? Por que eu vou ter um risco-retorno muito menor? Porque tu sempre vai olhar o teu stop no tempo gráfico menor. Onde é que eu vou olhar o stop dos 2 minutos? Cara, dentro da técnica que tu estiver usando dos 2 minutos. Se eu estou operando um pivô nos 2 minutos, meu stop vai ficar no fundo do pivô dos 2 minutos, que é infinitamente menor do que o stop de um pivô nos 5 minutos. Porque normalmente candles de 5 minutos são maiores que candles de 2 minutos. Então o que eu vou usar? Eu vou usar o stop do tempo gráfico que eu estou operando, seja do 5 ou do 2, tá? Usando esse exemplo, né, de operar nos 5 minutos, então eu vou usar ou no 5 ou no 2 o stop. E qual é o meu alvo, Francesco? O meu alvo é dos 30 minutos. Eu vou buscar meu alvo lá nos 30 minutos. Então eu tenho um alvo bem maior, que eu estou operando a tendência dos 30, não estou operando a tendência do 5, nem do 2. Porque a tendência do 5 é de baixa. Então eu vou pegar essa virada do mercado. O que acontece? Eu tenho uma taxa de acerto alta nesse tipo de estratégia? Não. Não tenho uma taxa de acerto alta. Se eu operar os 5 minutos ali, o pivô dos 5 minutos, ou a retração, enfim, o retorno nas médias, se eu operar isso nos 5 minutos, eu vou ter uma taxa de acerto maior do que a dos 2 minutos. Porém, nos 2 minutos, eu vou ter um risco-retorno melhor. Tá? Então aí tu vai ter que fazer essa balança, o que tu prefere. Eu sempre digo, taxa de acerto, ela interfere muito no teu emocional. Tu pode ter estratégias muito vencedoras, muito lucrativas, com 30% de taxa de acerto. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que tu errar 7 a cada 10 operações vai afetar muito o teu emocional. É muito cansativo operar dessa forma. Tá? Então eu prefiro evitar esse tipo de estratégia. Tem gente que consegue operar dessa forma? Tem. Tem gente que consegue ganhar bastante dinheiro operando assim? Tem. Eu prefiro ficar um pouco de fora de estratégias que sejam assim. Eu estou dizendo que eu não opero, que eu não operaria? Não. Mas eu prefiro deixar de fora. Tá? Se eu for lá para os 5 minutos, daqui a pouco eu consigo uma taxa de acerto de 40% a 50%, com risco retorno de 1,5%, 2,5%, até 4-1, dependendo ali se eu der sorte dele deixar pouca sombra para mim, né? Deixar um fundo pequeno. Pode acontecer, tá? Então eu vou ter que escolher entre ter mais acerto e um risco retorno menor, ou ter mais acerto, menos acerto, né? E um risco retorno maior. Tá? A gente tem que sempre que proteger financeiro e emocional. Não esquece disso. A gente sempre precisa proteger essas duas coisas. Financeiro e emocional. E quais são as vantagens de operar usando os fractais, ou usando a estratégia das 3 telas? As vantagens são inúmeras, né? A gente sempre vai operar a favor da tendência principal, da tendência maior. A gente vai ter um risco-retorno melhor, porque a gente vai pegar, como eu acabei de falar, o risco do tempo gráfico menor, ou seja, menos pontos, e o alvo do tempo gráfico maior, ou seja, mais pontos. Francesco, eu posso ir protegendo a minha operação? Pode. Francesco, eu posso ir fazendo parciais? Pode, desde que de uma maneira adequada, desde que com estratégia. Posso fazer parcial? Posso. Onde é que eu vou fazer minhas parciais? Ah, eu vou fazer uma parcial porque eu preciso botar dinheiro no bolso? Não. Eu vou fazer a minha parcial numa região de resistência. Bom, beleza, tem o alvo aqui, mas ele tem uma resistência entre minha entrada e o alvo. Posso fazer uma parcial ali? Posso. Fiz uma parcial ali, o preço voltou, corrigiu de novo na média. Posso fazer uma reentrada, piramidar? Pode. Tá? Porque tu tem o espaço da tendência principal. Então, tu vai analisar o risco-retorno para fazer essa para piramidar, né? Não sei qual é a expressão, mas para piramidar. O que é piramidar? Eu entrei aqui, o preço foi andando a meu favor, corrigiu um pouco, ele está acima ainda do meu ponto de entrada, eu faço uma nova entrada, faço um médio para frente, tá? E aí o que acontece? O meu preço médio já está aqui, eu vou ficar mais protegido da operação. Eu posso piramidar, inclusive, e botar meu stop no zero, tá? Mas tudo tem que ser testado. Tudo tem que ser testado. Eu estou te dando ferramentas para que com isso tu consiga testar e olhar. Poxa, mas aqui se eu
proteger quando acontecer isso aqui, eu consigo, a estratégia acaba dando um retorno melhor. Então, essas coisas a gente precisa olhar. Daqui a pouco tu pega a tua estratégia que tu já tem, que tá ali, ganha, perde, tá faltando alguma coisa, e tu joga para operar ela só na tendência do gráfico maior. Eu tenho uma estratégia aqui, uma estratégia, sei lá, de banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro. Tá? Eu já vou te adiantar, esse setup aí que é muito famoso, muito popular, né, fechou fora, fechou dentro, não funciona, tá? Ele vai funcionar se tu tiver alguma ferramenta para tu colocar junto com ele, fazer algum ajuste para que ele funcione. Eu tenho essa estratégia, mas ela é diferente. Eu opero essa estratégia, ela é lucrativa, só que ela tem um ajuste, ela tem uma ferramenta ali que eu botei a mais. Tá? Eu dei um ajustezinho nela para que ela pudesse funcionar. Então, ela é muito popular, só que ela não funciona. Francesco, como é que tu tá batendo o pé dizendo que não funciona? Tu é o sabichão do mercado? Não, eu testei. Simples. Eu peguei, configurei ela, testei. Não funciona no índice, não funciona no dólar, não funciona nos 5 minutos, não funciona nos 10, não funciona nos 15, não funciona para ações, não funciona. Se tu der o play na estratégia e deixar a estratégia correr, ela vai te dar retorno negativo, expectativa matemática negativa. O que tu precisa? De uma ferramenta para tu fazer o ajuste e fazer ela funcionar. E é o que eu estou te trazendo aqui. Daqui a pouco fechou fora, fechou dentro, vai funcionar sempre que tu operar a favor da tendência. Estou no gráfico principal, lá nos 30 minutos, tendência de alta. Fechou fora da banda de Bollinger aqui, tá? Fechou dentro, ou seja, fez um candle de baixa, fechou fora, fez um candle de alta, fechou dentro. Aí eu posso entrar na operação, isso na barra inferior da banda de Bollinger. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Gente, eu não testei, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer, eu não olhei gráfico antes, eu não fiz nada. Não testei, não procurei, nem passou pela minha cabeça antes da aula, tá aqui. Opa. Ó, tá aqui a minha cola da aula, tá? Tá aqui a minha cola da aula. Não tem nada de banda de Bollinger. Aqui não tá... Aí. Não tem nada de banda de Bollinger. Isso aqui é a minha cola da aula. Não tem mais nada. Do outro lado não tem mais nada. Tá? Voltando para as vantagens de usar, né, os fractais, de usar o sistema de 3 telas. Isso vai impedir que tu faça um número exagerado de operações. Porque tu vai ficar preso à tendência principal. Se a minha tendência principal é de alta, eu só posso comprar. Se a minha tendência principal é de baixa, eu só posso vender. E vai te deixar fora de mercados laterais muitas vezes. Vai ter dia que tu vai olhar o tempo gráfico grande, vai estar lateral. E poxa, lá nos 5 minutos vai fazer aquele dia lindo de sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, cai, corrige, que era só entrar em qualquer momento que tu ganhava dinheiro. Vai. Mas vai ter muito dia lateral que ele vai te livrar. Tá? Eu vou lá pro gráfico agora. Essa aula eu vou fazer um pouco diferente, tá? Lá não vai ter câmera. Eu acho que não tem por que ficar vendo a minha cara feia quando eu estou mostrando o gráfico para vocês, tá? Lá vai ficar só o gráfico e a minha voz. Espero que vocês prefiram desse jeito. Já comenta aqui o que vocês preferem. Se vocês preferem que fique a câmera junto com o gráfico ou se vocês preferem só o gráfico mesmo com a voz para que vocês tenham a visualização de todo o gráfico. Beleza? Se bora lá pro gráfico. Beleza, a gente está aqui, Profit, um gráfico só na tela, sem indicador nenhum, sem nada. Nós vamos montar ele do zero e nós vamos montar os outros dois, beleza? O que eu quero mostrar antes para vocês aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó. É a primeira vez que eu estou olhando esse gráfico, tá? A primeira vez, né? Eu estou operando, eu opero esse ativo aqui, né? Mas não busquei nada para aula. Bom, vamos buscar aqui. Nós temos o que agora aqui, ó? Nos 30 minutos. Nós temos uma tendência lateral aqui, ó, nessa região, né? Pega isso aqui, tá lateralizado. Então, o que eu faria aqui? Provavelmente eu não faria nada, né? Pensando na nossa concepção, a gente procuraria ficar de fora disso aqui, né? Teve 1, 2, 3, 4 dias laterais aqui. Porém, eu posso pensar um pouco diferente também, não posso? Posso pensar aqui, ó. Isso aqui, né? Esse dia aqui começa a correção, não é? Ele está numa tendência de alta. Aqui. E ele começa a corrigir.
Então isso aqui lá nos 5 minutos provavelmente vai estar numa tendência de baixa. Correto? A gente vai olhar isso depois. Então o que eu quero aqui? Eu quero pegar... como é que eu vou identificar que eu estou numa tendência de alta ou numa tendência de baixa? Eu vou inserir aqui, e é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Eu vou inserir indicador. Uma regra de coloração. Deixa eu ver. Tabajara é uma regra de coloração, tá? Eu vou inserir o Tabajara. O Tabajara me diz quando é que eu posso comprar, quando é que eu não posso comprar. Então vamos lá. Posso inserir aqui também uma média. Vou inserir aqui uma média. Uma média móvel. Vou botar 21 períodos. Não, janela não. Inserir uma média. Beleza. O que eu posso pensar? Bom, posso pensar que o preço acima da média, com a média apontada para cima, eu posso comprar. E com a média apontada para baixo, eu posso vender. Como é que eu sei que a média está apontada para cima e como é que a média está apontada para baixo? Vamos inserir aqui uma regra de coloração na média também. Beleza. Então agora eu tenho duas possibilidades aqui para mim usar. Eu posso usar o Tabajara e eu posso usar aqui a média, tá? Então, se a média estiver verde e o preço trabalhando acima, eu posso entender que isso aqui é uma tendência de alta, tá? Eu vou excluir o Tabajara aqui porque eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não gostei do Tabajara para isso, tá? Porque ele altera muito. Eu quero uma coisa mais contínua, tá? Beleza, eu vou usar a média aqui como padrão. Eu quero preço acima da média nos 30 minutos para mim procurar compras. Então o que eu tenho aqui? Onde é que eu vou procurar compras? Eu tenho tudo isso aqui para procurar compra. Então eu vou marcar aqui. Pegar... Bom, no último dia aqui eu só posso procurar vendas, né? Só posso procurar vendas. Preço trabalhando abaixo da média. Só posso procurar vendas. Então vamos pegar o último dia que eu tenho do mercado, ó, dia 7 de outubro. Preço trabalhando abaixo da média. Então se ele está trabalhando abaixo da média, eu só posso buscar por vendas. Ok? Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui. Eu sei que o último dia foi horrível. Nem sei o que vai acontecer. E eu vou botar um gráfico de 5 minutos aqui. Então agora aqui eu tenho gráfico de 30 minutos. Vou botar aqui, é 7 de outubro. E eu tenho aqui o gráfico de 5 minutos no dia 7 de outubro. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar por vendas. Eu vou usar aqui agora um outro layout. Porque lembra lá que o gráfico principal eu preciso de um rastreador de tendência. Já botei, que é a minha média. E eu preciso ter aqui um oscilador. Então eu vou criar um novo layout, o layout 2, que ele já inclusive vem com um oscilador, ele vem com um IFR. O que eu vou fazer aqui? Vou botar duas barras aqui no IFR. Uma na região dos 30. E outra na região dos 70. Galera, me desculpa se essa aula vai ficar um pouquinho grande, mas isso aqui é... O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar compras quando ele estiver abaixo dos 30 e vendas acima dos 70. Beleza? Só que no nosso caso, a gente só pode vender, né? Então, eu tenho vendas aqui. Tive uma venda aqui. Olha o ponto da venda, galera. Olha o ponto da venda que eu peguei, tá? Ó, aqui meu EFR foi no 69,66, tá? Bateu lá no 70, né? Isso aqui é ridiculamente próximo de 70, tá? E o que eu tenho aqui? Beleza, eu tenho uma venda nesse candle aqui.
Ó, que é esse que andou aqui dos 30 minutos aqui. Tá? Aqui que eu tenho uma venda. Que é o primeiro que andou do dia. Não, quando eu puxo pra cá, deixa eu ver aqui no lugar certo. Cadê? Aqui. Tá? Venderam nessa região. Qual é a mínima desse candle aqui? 875. Onde é que está essa média? 920. Então a venda é abaixo da média dos 30. Tá? A venda é abaixo da média dos 30. A média está vermelha. Está nos possibilitando a venda. O que vai acontecer aqui? O que eu vou fazer? Tá? Como é que eu faço essa venda aqui? Bateu no 70? Bateu, 69,66. Eu coloco uma ordem de venda aqui, né? Coloco o meu stop aqui, em cima desse candle. E onde é que eu vou botar o meu alvo? O meu alvo pode ser na mínima desse candle. Só que, o que acontece aqui? Aqui tem um porém, né? É o primeiro candle do dia, então o que eu vou olhar? Eu vou olhar o dia anterior. Ó, tem um movimento de baixa aqui. Eu, particularmente, jamais faria esse trade. Por quê? Porque o mercado está muito... não está bonito, né? Vê que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele está caindo, mas não está caindo bonito. Eu não faria, tá? Antemão. Eu não faria. Porque não está um movimento bonito. Está uma miscelânea aqui que eu não gosto de operar assim. Ó. Ele sobe, olha. Sobe, cai forte. Sobe, cai forte. Sobe, cai. Sobe, cai. Aí falam que... olha as sombras aqui, o excesso de sombras aqui. Eu odeio gráfico com muita sombra. Enfim, tá? Bom, mas enfim, eu posso ter um primeiro alvo na mínima desse candle aqui, dos 30 minutos. Que aqui já me dá, ó, 340 pontos de stop para um alvo de 670, 680. 2 para 1. Lembra que eu falei que normalmente nos 5 minutos a gente vai ter alvos de 2 para 1? Aqui já temos um alvo de 2 para 1. Se eu tivesse entrado nessa operação, teria dado certo. Eu não entraria. Antemão, já vou ser bem claro, bem franco, que eu não entraria. Tá? Teria sido o único trade do dia. Tá? Mas ainda assim, cara, porra, 680 pontos no dia, eu nem preciso operar mais, né? Aqui quase deu, ó. Pode ver que chegou muito perto. 64,41 fechou o IFR. Tá? Também teria dado um belo trade. Se tivesse sido feito, né? É que ele não cumpre ali as regras, né, que a gente pré-estabeleceu de que tem que fechar acima de 70. Tá? Mas aqui teria essa venda aqui. Se eu fosse buscar a mínima do candle. Por que é a mínima do candle? Porque é o próximo suporte, né? A mínima do candle dos 30 minutos é o próximo suporte. Então, se eu fosse buscar aqui, teria ido no alvo. Teria aqui um risco de 370 pontos com um alvo de 470. Tá? Dá para operar dessa forma? Dá para operar dessa forma. Se a gente buscar, vamos buscar o dia anterior aqui, dia 6 de outubro. Vamos lá. O que eu tenho no dia 6 de outubro? Tem uma tendência... eu tenho que olhar para cá, tenho que olhar para o dia 5 de outubro. Eu tenho dia 5 de outubro, tendência de alta, né? Estou numa tendência de alta, então eu vou começar buscando por compras. Então vamos lá, se eu vou buscar por compras aqui no dia 6 de outubro, por que eu estou olhando no dia 5 de outubro? Porque eu não tenho candle, não tenho formado ainda, né, o dia 6 de outubro para saber a tendência do dia 6. É muito fácil. Então eu vou olhar no dia 5 aqui para ver qual é a tendência do dia 5. A tendência do dia 5 é de alta. Então a gente vai vendo candle a candle aqui. Então eu vou buscar por compras, né? O mercado abre aqui, o que eu vou buscar aqui? A região dos 30, ó. Chegou no 33,39 aqui, chegou muito próximo dos 30, acabou não batendo. Se eu pego esse trade aqui, se eu entendo que aqui eu posso fazer uma operação, teria dado gain, né? 670 pontos pegou ali para 125 de stop. Olha o risco retorno. Aqui outra região que ficou muito próximo, ó. Se eu entro aqui, teria sido estopado, correto? Mas na verdade nem deu entrada. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, onde ele chegou muito próximo da região dos 30 no FR, ok, eu posso entender que ele chegou perto e vou entrar aqui
no rompimento da máxima, mas ele não rompe essa máxima. Ele romperia aqui, e aí teria estopado. Teríamos tomado um stop aqui de 200 pontos, mas ele não foi nos 30, né? Ele foi lá nos 39. 39 para 30 é muita coisa de diferença. 35 já dá para pensar. 39 eu fico de fora. 32 já dá para pensar, ó. É uma compra aqui no rompimento dele. Não teve. Esse candle fecha nos 35. Provavelmente não faria, né? Teria uma compra aqui. Stop de 240 pontos. Chegou a andar a 390, não deu nem 2 para 1. Provavelmente, se eu entrasse aqui, teria sido estopado. Tá? Ele tem essa primeira região aqui de resistência, né? Que ele vai e testa. Lembra que eu falei que dá para fazer uma parcial numa região de resistência? Que eu posso fazer uma parcial. Posso fazer um ajuste de stop. Porque é uma região de resistência. Ó, preço. Bateu aqui uma vez, caiu. Bateu duas vezes, caiu. E ele bate a terceira e cai. Tá? Eu posso entrar vendido aqui, pensando lá na aula de suporte de resistências? Pode, mas os 30 minutos está deixando eu entrar vendido ali? Não. Então, por essa lógica, usando os fractais, eu não entraria vendido. Francesco, mas tu falou que são 3 telas. São 3 telas. O que eu vou fazer agora aqui? Vou duplicar essa janela e vou lá para o gráfico de 2 minutos. Uma dica que é o macete que eu clico em janela, arrumar verticalmente. Aí ele trocou aqui, botou os 30 minutos para cá, vamos trocar 30 minutos aqui na minha esquerda. Layout 1. Layout 2, o 5. E os 2 minutos, eu posso deixar também com o layout 2 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no 5, eu vou fazer nos 2. O que eu tenho aqui? No dia 6 de outubro. Vamos lá para o dia 6 de outubro. Eu posso comprar, né? Ó, vê que ele vai dar muito mais operações no dia 6. Ó. Ele já abre dando compra, né? Ele já abre aqui dando compra. E eu só preciso de um rompimento da máxima do candle. Deixa eu aumentar o zoom para ficar mais visível, tá? Ó. Aqui ele já abre abaixo dos 30. Não tenho compra porque ele não rompeu. Aqui ele rompe. Então eu tenho a compra aqui, nesse candle. Eu tenho o meu stop aqui embaixo. Ele não stopa. E eu vou procurar o quê? Vamos pegar dia 6 de outubro aqui. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho essa primeira região aqui. Essa primeira região para buscar. Se eu for olhar aqui para o gráfico dos 30 minutos, é a máxima do dia anterior, tá? Que é a primeira região que eu posso buscar como alvo. O que eu tenho nesse trade aqui? Eu tenho um risco de 200 pontos para um alvo de 400 pontos. Francesco, eu posso viver disso? A gente pegou 2 dias aqui, ó. 2 dias lindos, tá? Vamos procurar outra operação aqui. O que eu preciso? Eu preciso que o IFR feche abaixo de 30. É difícil, ó. Aqui fechou abaixo de 30. 31. Ó. 31 aqui. Teria uma compra aqui no rompimento desse candle. O que aconteceu aqui? Ah, ele rompeu a mínima dele. Provavelmente ele rompeu antes de romper a máxima, ó. Ele rompe antes de romper a máxima. Então eu teria pego essa operação aqui, não teria estopado, mas estopa depois aqui, ó. Esse candle vem aqui e estopa. Ele rompe, vai, vem e stop. Só que esse aqui também, ó, que é o candle da entrada, ele está no 31, não fechou abaixo dos 30. Nos 2 minutos dá para esperar fechar abaixo dos 30 porque ele é mais ágil, né? É mais rápido. Ó, aqui infelizmente não fechou, teria sido um baita trade. Vamos lá. Aqui ele chega muito perto, se eu entro próximo 36, não dá para entrar, né? Mas também teria sido um belo trade. Só que aqui o que acontece? Olha só. Onde é que é isso aqui? Naquela região que a gente definiu aqui, dessa máxima, né? Mas essa aqui é mais em cima. É mais em cima. Aqui. A máxima foi aqui, que eu defini lá. Enfim. O que eu quero? Eu quero que ele chegue abaixo dos 30 aqui. Fecha 33. Aqui ele fechou, começou a fechar abaixo dos 30.
eu vou esperar um rompimento da máxima. Não rompe a máxima, nesse candle ele rompe a máxima. O que eu tenho? Tenho uma compra aqui. Uma compra aqui. Olha no gráfico de 5 minutos onde pegou a compra. Olha a pancada desse movimento. Olha a pancada que ele dá nesse movimento nos 5 minutos. Olha o candle dos 30. E é um trade rápido, né? Tu tem aqui, ó, 80 pontos de stop. O primeiro alvo de 250 pontos. Já dá aí 3 para 1. E aí dá para levar a operação, porque a operação anda, né? Depois ela acaba voltando estopando. Mas ela andou bastante. Só que não sei se teria chego a outro alvo. O que a gente pode usar aqui também? Ó, cadê esse candle aqui? Ele pega bem na média, né? Ele pega bem na média aqui dos 30. Pegou bem na média dos 30. Essa coloração tá estranha, porque a média tá subindo e ele tá dando vermelho, ó. Tá estranha essa coloração aqui que eu criei pra vocês. Ah, ele tá... Gente, desculpa. Esquece aquela regra de coloração que eu ensinei pra vocês. Ele tá pegando o fechamento do candle, tá? Esquece. Até excluir essa regra de coloração. Ele tá pegando a coloração do candle. Se o candle fecha abaixo da anterior, não tá pegando da média. E eu fiz a coloração errada. Esquece aquela regra de coloração. Tá errado. Aquilo ali tá errado. Beleza? Aquilo ali tá errado. Vamos botar só a média. Vamos usar o visual mesmo. Eu vi que tava muito estranho aquilo aí. Tá? Precisa mostrar mais exemplo para vocês? Eu peguei os 2 últimos dias, gente. Pá, eu queria a câmera aqui para falar com vocês agora. Eu peguei os 2 últimos dias de candle, de pregão, para mostrar para vocês as operações. Vocês viram ali que a maioria deu certo. Não tem como eu ter testado isso aqui antes, porque essa aula vai pro ar hoje. Hoje é dia 8 de outubro, pode olhar o relógio do meu computador aqui. Hoje é dia 8 de outubro, é o dia que essa aula vai estar indo pro ar. Eu vou desligar agora aqui, eu vou editar e eu vou colocar ela no ar às 11h45 da manhã. Então não tem como eu ter buscado os melhores gráficos para mostrar para vocês, ou ter me programado para mostrar essa aula para vocês hoje, porque eu disse que essa aula ia pro ar hoje antes do mercado fechar, tanto na quinta quanto na sexta. Essa aula já estava prevista para ir hoje. Então como eu sempre digo para vocês em todas as minhas aulas, eu não busco gráfico pronto antes, porque vai atrapalhar a minha aula. Eu quero mostrar para vocês como é que é na realidade, no dia a dia. No dia a dia não tem gráfico pronto, não tem gráfico perfeito para mostrar. Tem dia que o movimento é perfeito, tá? Deixa eu inserir aqui uma banda de Bollinger para a gente ver junto se funciona. Vamos ver junto se isso aqui funciona com as bandas de Bollinger, tá? Vamos olhar junto se funciona. O que eu tenho aqui? Vamos pegar no dia 7 de outubro. Então, eu olho para o dia 6 de outubro. Cara, dia 6 de outubro para o dia 7 tá confuso. Eu posso procurar por venda? Posso, mas como eu falei, dia 7 de outubro eu não operaria, tá? Dia 7 de outubro eu não operaria porque tá confuso. Eu não vou mostrar, mas eu tenho certeza que teria dado muito certo. Sabe por quê? Porque eu sei que o dia 7 foi bem lateral, ele foi para cima, foi para baixo, ele não foi para lugar nenhum. Teria dado muito certo banda de Bollinger. Então eu vou pegar o dia 5 aqui, que eu tenho tendência de alta, ó, o preço subindo, trabalhando em cima das médias, tá? E aí eu vou operar no dia 6 de outubro, tá? Eu vou operar no dia 6 de outubro. O que eu vou buscar no dia 6 de outubro? Eu vou buscar por compras. Agora o que eu posso... Eu não vou usar IFR, tá? Eu vou usar a banda de Bollinger. Fechou fora, fechou dentro. É isso que eu preciso para compra. Preciso que ele feche fora da banda inferior e feche dentro da banda inferior. Ó. Fechou fora, fechou dentro. Eu tenho uma compra. Tá? Deixa eu escolher essa compra aqui. Tenho uma compra aqui. Deu certo? Deu certo. Posso ter um stop aqui de
200 pontos ou posso ter um stop de 150 pontos, tá? Onde é que eu saio da operação aqui? Eu posso sair na média, quando o preço toca na média, ou posso sair lá na outra banda, quando ele toca na outra banda, tá? Ó, ele não tocou. Se eu espero ele tocar na outra banda, eu tô dentro da operação ainda. Ele teria vindo aqui, não teria estopado, também não deu outra entrada, e aí estopa no final do dia aqui, às 3 horas, tá? Então, aí né, eu não vou esperar ele ir lá na outra banda. O que eu vou fazer? Porra, posso fazer uma parcial na média, ajusto um pouco o meu stop, se ele deixar algum tipo de ajuste, ou trago o meu stop para zero, ou mantenho, né? Ou mantenho aqui o meu stop e deixo para ver. Se ele vem e me estopa como ele me estopou aqui, pelo menos eu peguei a parcial, tá? Mas ele foi, porra. Ele andou aqui, cara. Porra, uma judiaria, né? 530 pontos. Ele não pegou na banda por um peido. Outra coisa que, na verdade, isso aqui teria dado gain. Por quê? Porque se eu estou usando stop na banda, eu não estou usando esse ponto aqui de banda de Bollinger para usar meu stop. Estou usando aqui. Porque eu não sei onde é que essa banda aqui vai ficar. Entende? Eu não sei onde é que ela vai ficar. Porque ela só fica depois que esse candle fecha. Então, esse candle aqui que está marcado... Tá? Deixa eu pegar o point fix aqui. Na verdade, essa operação teria dado gain. Olha só. Isso é coisa, cara, que só trader pode te dizer. Só quem opera realmente pode te dizer isso aqui, ó. Esse candle aqui teria dado gain. Por quê? Francesco, ele não tocou na banda. Não tocou na banda. Mas eu não sei onde é que essa banda vai fechar. Eu não sei. Eu só vou saber quando o candle fechar. E onde é que está meu gain? Meu gain está na banda anterior. Então, meu gain vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Nesse ponto aqui vai estar meu gain. Exatamente aqui vai estar meu gain. Eu só vou trocar aqui o meu gain, a minha região de alvo, quando esse candle fechar. Aí eu troco para cá. Só que aí no caso já teria pego o gain aqui. Então essa operação teria dado gain sim. Tá? Vamos lá. Aqui, fechou fora, fechou dentro. Na ponta do lápis, fecha a mínima, fechamento 675. A banda de Bollinger 670. Ela não fechou abaixo, né? Fechou acima. Então, na ponta do papel, não. Deixa eu desligar aqui o meu carregador. Tá fazendo um barulhinho, não sei se está vazando para vocês aí. Na ponta do papel, não. Tá? Teria ido na média, teria voltado. Aqui, fechou fora, fechou dentro. Só que já é 4 horas da tarde. Gain. Caraca, cara. Eu acho até que eu vou começar a operar isso aqui. Olha só. Entrada aqui no rompimento. Meu stop. Tem as duas opções de stop, né? Posso dar o stop aqui. Na verdade, só tem essa opção. O stop de 230 pontos. Primeiro alvo, 140 você usa a média. O alvo total foi de 380. 380 para 240. Que deu um risco-retorno um pouquinho menor. Tá? Duas operações do dia, 2 gains. Um gain de 490 pontos e o outro gain de 330, né? Seria uns 800 pontos no dia. Será que é ruim? Ah, cara, deixa eu... Vocês não vão se importar se o áudio ficar um pouquinho ruim, né? Cara, eu não gostei sem câmera porque eu tenho que parar para falar com vocês, enfim, eu prefiro assim. Vamos lá. Peguei aqui os 2 últimos dias, né? Não preparei gráfico para vocês, tá? Acho que tá bem claro isso, tá? Tá bem nítido. Funciona, porra, funciona pra caceta, velho. Funciona pra caceta. 2 trades no dia. Preciso fazer mais do que isso? Preciso fazer 10 operações? Não. Vai ter dia que não vai ter operação? Vai. Tu vai ficar de fora de mercado lateral. Vai ter dia que eu só vou procurar por compra e o mercado só vai cair
e eu não vou conseguir entrar em nenhuma operação? Vai. O que importa? O que tu quer? Tu quer fazer muito trade ou tu quer ganhar dinheiro? Dá para ganhar, viver só com isso aqui e ganhar dinheiro? Dá. Tem que testar? Tem que testar. Tem que ter mais ferramentas? Tem que ter mais ferramentas. Eu vou te dar mais ferramentas? Sim, eu vou te dar mais ferramentas. Ah, Freitas, mas tu não vai ensinar indicador técnico. Irmão, abre aí, aula de FR no YouTube, vai ter 1000 aulas. Aula de ADX, vai ter 1000 aulas. Eu não preciso te ensinar a como se usa um FR. O que é uma região sobrecomprada, sobrevendida em FR? Tem no YouTube. O trader que quer ganhar dinheiro, ele vai atrás. Ele vai atrás. Eu estou te dando a ferramenta. Eu estou te dando a manha. Estou te dando aquilo que o trader que realmente ganha dinheiro porque os padrões gráficos, o emocional, todo mundo sabe que isso precisa trabalhar e precisa ser bom. Só que não é só isso. Tem uma série de coisinhas por trás que às vezes as pessoas não percebem. São esses tipos de ferramentas que eu estou trazendo para vocês, tá? Aquilo que é básico, que todo mundo fala, que todo mundo ensina, eu vou falar também? Sim. Porque tem pessoas que estão iniciando, que estão acompanhando aqui, que não tem, mesmo que todo mundo fale, como ele é iniciante, ele nunca ouviu, precisa que eu fale. Mas outras coisas, por exemplo, indicadores técnicos, que eu não vou trazer aqui para vocês, porque também seria um desaforo com os meus alunos, né? Eu entregar para vocês todo o conteúdo do meu curso pago, que eles pagaram caro, claro que tem a mentoria, mas, poxa, é um desaforo com eles. Então eu preservei indicadores técnicos, a minha forma de utilizar, que tem ali realmente coisas que eu utilizo que não vejo ninguém falar daquela forma, e também as estratégias no método 6015, isso tá exclusivo lá. Mas, cara, todas essas manhas aí que a gente tem, que eu uso para ganhar dinheiro, tá aqui, como eu falei. Indicadores técnicos, cara, tem muita gente dando muita aula boa para vocês fazerem e ganhar dinheiro. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo aqui embaixo. E se é, mais uma vez, a tua primeira aula que tu está assistindo, cara, playlist todo o curso aqui embaixo. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.